Bom dia, igreja. Eu acho que pelo tempo que eu não apareço por aqui, achei que ia ser introduzido novamente. Tipo, esse daqui... Mas eu acho que agora terminou meu sabático. O pessoal fala sabático, né? Mas não tirei sabático. Mas se você olhar, faz um ano. Eu fiquei pensando, quando fez um ano que eu preguei aqui a última vez. Foi aniversário da minha irmã. E a última vez que eu preguei foi logo depois do aniversário da minha irmã. Entendeu? Nossa, faz muito tempo. Por isso que eu acho que eu preciso de uma introdução. Bom dia, meu nome é Gabriel. É um prazer estar aqui nessa manhã, compartilhando da palavra de Deus, dando sequência na nossa série. Vocês lembram ainda qual que é a série? Estamos lá em Samuel. Que bom. Vamos começar com a oração? Convido os irmãos a baixarem suas cabeças. Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer, ó Pai, por mais esse domingo, essa manhã, onde podemos estar reunidos com a Tua igreja, louvando ao Senhor, engrandecendo o Teu nome e agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, queremos clamar pela ação do Teu Espírito Santo, que possa tocar em nossos corações, abrir os nossos ouvidos e mostrar aquilo, ó Deus, que precisamos transformar em nossas vidas, ó Pai. Que essa ação seja completa, que não possamos endurecer o nosso coração, mas que estejamos abertos e entender aquilo, ó Pai, que precisamos nos atentar à Tua palavra e aplicar em nossas vidas. Essa é a nossa oração que pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Tá chegando um som para vocês? Tá? Som. Não tenho acompanhado muito de perto a sequência que tem acontecido na igreja de mensagens, mas pelo que eu entendi, foi o mês da família, mês de maio. Não foi combinado, mas ainda vai ser um tópico sobre a família. Vamos falar um pouquinho sobre família. Não sei quais textos foram usados, como foi aplicado, se foi em termos de encorajamento, advertência, mas hoje eu acho que vai ficar mais em caráter de uma advertência, uma exortação, cuidado. E pode parecer meio estranho o tema dessa manhã, mas é um tema para refletir sobre o que vamos estar estudando. O tema dessa manhã é o seguinte: um funeral sem triunfalismo. Tema pesado, funeral. Ninguém gosta de falar sobre funeral, muito menos falar num funeral. Mas nós estaremos tratando nessa manhã sobre esse funeral. Como faz um ano, eu acho que vai ter que fazer não só uma breve revisão, mas uma revisão um pouquinho mais pesada. Então peço a paciência dos irmãos para a gente estar relembrando um pouco desse contexto. Essa manhã vamos estar em 2 Samuel, capítulo 18, mais focados do verso 1 ao 18. Se quiserem abrir ali, 2 Samuel, já vou deixar aberto aqui também. Vou estar focando nessa primeira porção do capítulo, mas em clima de funeral eu quero começar com as palavras finais desse capítulo. No verso 33, o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: "Ah, meu filho Absalão! Meu filho, Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho! Clima tenso. Clima fúnebre. Mas antes de adentrarmos a leitura,
Só queria chamar essa atenção e colocar vocês um pouquinho nesse clima. É meio depressivo? É um pouquinho, mas vamos lá. Depois fica melhor. Vamos lembrar algumas coisas. Davi reinou por décadas como um dos monarcas mais poderosos do mundo. Sua destreza militar era lendária. Ele havia estendido o domínio de Israel muito além de suas fronteiras. Ele havia se tornado rico, vivendo em um palácio de esplendor, de tirar o fôlego. Ele tinha uma autoridade absoluta de vida sobre todos os que tinham relações. Só que a gente olhando um pouquinho mais próximo ao contexto, a gente vai estar falando sobre a morte de Absalão. Lembra como que foi o desenrolar da história? A irmã de Absalão foi abusada por um meio-irmão. Ele foi tirar satisfação e matou o meio-irmão. Daí ele foi para um exílio, ficou fugido por vários anos. E mais tarde foi autorizado a retornar. Mas depois de seu retorno, Davi se recusou a ver o seu próprio filho, a olhar nos olhos do seu filho. E foi mais ou menos por 2 anos que ele não teve esse contato. O ressentimento aumentou e Absalão começou a cortejar as pessoas descontentes do reino. Retornei aqui para quê? Meu pai nem me atende. Ele começou a ver uma oportunidade onde as pessoas se viam injustiçadas, onde as pessoas olhavam, eu quero falar com o rei, mas não consigo acesso. Ele ia, abraçava, beijava. Olha, se eu tivesse pelo menos autoridade de julgar a sua causa, eu o atenderia e julgaria com toda a justiça necessária. Ele começou a ficar famoso, um cara simpático, um cara que estava abraçando a necessidade das pessoas e começou a criar um pouco mais de reconhecimento político. Ele se ofereceu como um líder mais simpático do que seu poderoso pai. E nisso Absalão começou a montar uma conspiração. Davi percebeu que para sobreviver ele tinha que fugir da sua capital, da sua casa, imediatamente com todos os seus apoiadores, suas famílias, seus servos, seus pequenos, e se agarraram apressadamente e partiram em direção ao deserto. Cenas que a gente já viu dele fazendo isso lá com Saul, lá atrás, tendo que sair da noite para o dia, perdendo tudo, deixando tudo para trás, indo para o deserto. Davi foi com toda essa multidão chorando e andando descalço, com cabeça coberta de vergonha. Só que lembrando desses bastidores, nós vimos que Davi ele pede a Hussai, seu fiel companheiro, e os sacerdotes Zadok e Abiatar, juntamente com a arca, para que ficassem em Jerusalém, onde eles poderiam ser úteis. Zadok é profeta, por isso pode dar a Davi um relatório acurado, inspirado, do que Absalão estaria fazendo, o que Absalão estaria tramando. Nós vimos que Absalão ele tomou posse de Jerusalém, pediu conselhos a Aitofel. Lembram de Aitofel? Um dos conselheiros, avô de quem? De Batseba. E ele pede conselhos a Aitofel, que está vingativo. E Aitofel, cada palavra que era dita, era como se fosse do próprio Deus. Mas lembre-se que Davi tinha feito uma oração. Davi tinha falado, Deus, confunda os conselhos de Aitofel. E Hussai era um dos conselheiros também. E Hussai ficou. E tinha uma missão impossível. Foi uma das últimas pregações, a gente falou sobre a missão impossível de Hussai. Um dos conselhos de Aitofel para Absalão era: toma as concubinas do teu pai que ficou e tenha relações com elas na vista de todo mundo, para ver que
Davi já era, Davi é desrespeitado, Davi é deixado para trás. Quem manda no pedaço agora é você. Mas Absalão chama Husai. Que conselho você tem para me dar? Olha, por eu ser muito próximo do rei, essa é uma vantagem que nós temos. Eu conheço o que ele vai fazer. Ele vai fazer isso, isso e aquilo. É melhor não sair agora. E Deus confunde os conselhos de Aitofel. Deus dá sabedoria a Husai. E com isso, respondendo à oração de Davi, eles ganham tempo para chegar a Manaim, para assim recuperar forças, juntar homens, dividir os seus homens estrategicamente em grupos, para poder enfrentar Absalão. Agora vamos fazer a leitura desse contexto. Então eu só fiz uma pincelada aqui para lembrar um pouquinho onde a gente trabalhou, onde a gente chegou e agora o desenrolar. Vamos ler a passagem do versos 1 ao 18. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruía, e outro sob o comando de Itaí, o Giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe, Abissai e Itaí: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel. E a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Abissai e a Itaí: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais meu tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho,
para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Vamos focar nessa primeira porção. E para entrarmos em alguns ensinamentos, lições, extrair reflexões para as nossas vidas de um cenário conturbado, precisamos relembrar alguns contrastes. Algumas coisas que Deus já vinha tratando e lidando, ensinando, para entender o porquê. Não o porquê, mas entender um pouquinho mais das razões desse desfecho. Vamos lembrar que o livro de Samuel é um livro de contrastes. Porém, esse capítulo nos traz alguns contrastes de personagens bem interessantes. Tem algumas coisas acontecendo aqui, não vai dar para fazer tudo em uma pregação só, mas nós temos um contraste aqui de Davi como pai, contrastando no seu papel como rei. Continuando, que já vinha acontecendo esse contraste antes. Temos alguns contrastes acontecendo aqui entre Joabe e o próprio Absalão. Eu não sei quantos vão lembrar quando Absalão estava querendo... Olha, meu pai não olha para minha cara faz 2 anos. Quero conversar com ele. Ele foi atrás de quem? Joabe. Joabe, fala lá para o meu pai que... Por que me trouxe de volta? Para quê? Daí não deu nenhum retorno. Vou lá, cobrou Joabe de novo. Joabe, tal, não sei o que, fala que é melhor eu ser assassinado pelo que eu fiz do que ficar desse jeito. Joabe não falou nada, ficou quietinho. Ah, não vai falar? Ele foi na propriedade de Joabe e fez o quê? Quem lembra? Tacou fogo. Você acha que Joabe ficou feliz? Só não coloca a mão em você que você é filho do rei. Deixa você na oportunidade que eu tiver. Lembrando que Joabe é um dos principais líderes do exército e um dos mais frios. Vamos falar sangrento. É um militar que não vê não deixa passar a oportunidade. Em nome do rei. Opa, eu estou preservando a nação, eu estou defendendo a pátria, eu estou defendendo o rei. Me colocaram nessa posição, eu vou fazer isso com todo o zelo. Mas algo me diz que Joabe ele tinha meio que prazer nisso também. Quando a gente vai lendo a história e vai vendo as atitudes dele. Outros contrastes que vemos aqui, não fala o nome, um homem temente achou, simplesmente, está lá pendurado. Então vê o contraste desse homem temente com Joabe, um homem frio, que quer acabar logo com a história, sem se perguntar se posso levantar a mão contra o filho do rei, que me pediu lealdade, me pediu para não fazer nada. Vamos ver também alguns contrastes dentre esses homens. Após aqui, Aimás, já para frente na outra porção, que vai levar a notícia. Deixa eu levar a notícia, deixa eu levar a notícia. Ele estava com uma alegria tremenda pela vitória, o reino está sendo restabelecido, uhul! Mas o filho do rei morreu. Por que você está alegre? Você tem noção de que você vai levar uma notícia triste com alegria? Tira o sorriso do rosto. Ele está mostrando esse contraste. Está mostrando também o servo de Joabe, o etíope. Não fala o nome, só fala que é um servo de Joabe, etíope. Que ficou encarregado de dar a notícia de... Você fala que o filho do rei morreu.
sem empatia nenhuma, chega lá e, se todos pudessem ter morrido como ele, seria bom, hein? Vários contrastes que podemos aprender, mas a gente vai focar nessa primeira porção. E eu preciso relembrar alguns contrastes principais para essa primeira porção. Dentre eles, eu quero olhar de novo um contraste lá do capítulo 14, que vinha ocorrendo, que é exatamente do contraste de Davi pai e Davi rei. Não sei quantos vão lembrar daquela pregação de mais de ano atrás, onde a gente falou, olha, perdão sem comunhão é pura ilusão. Pela lei, Absalão tinha que ser executado. No entanto, embora não tenha executado, Davi também não restaurou Absalão a comunhão consigo mesmo. Absalão tinha que sido dado queixa, mas ele foi nos bastidores, não sei quantos lembram, falou para os irmãos, não faça nada não. Desde lá de trás ele já vem tratando as coisas com panos quentes. Abafa o caso. Mas além de abafar o caso, ele não tenta trabalhar e corrigir, instruir o seu filho da maneira correta. Absalão foge, vai para o seu avô, fica anos fora, volta, em vez de falar, meu filho, o que você fez? Vamos conversar. 2 anos, sem olhar para a cara. Ele fala para voltar, dá o seu perdão oficial, mas não dá o seu perdão pessoal. Porque Davi está ali entre o que eu faço? Eu aplico a minha função como rei? Ou ele está nesse contraste? Ou eu tento aplicar alguma instrução como pai, mas se eu fizer isso, eu puxo para cá e eu estou aqui, Vamos um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e eu estou melhor não fazer nada. E vai prorrogando. Não sabe como tratar. Lá atrás, no capítulo 14, vimos que um coração sem perdão se inflama com uma ambição egoísta. Absalão ele é apresentado como Saul no aspecto físico, também como no espiritual, pois ele sempre quer dar um jeitinho de resolver as coisas, colocando suas indignações e ambições antes dos planos de Deus. A demora de reconciliação faz crescer cada vez mais o ressentimento no coração de Absalão. E durante esses anos, ele acabou sentindo que era um prisioneiro em Jerusalém. Ele vai atrás de Joabe, vai lá e fala, se é para ficar aqui como um prisioneiro, eu não aguento mais essa situação. Ele preferia sofrer a morte pelo assassinato de Aminon do que a receber um verdadeiro perdão. Aquela situação estava insuportável. Mas Davi deixou quieto. Foi prorrogando. Chegamos no capítulo 15 e temos um outro contraste. Um dos contrastes que vimos no capítulo 15, diferentemente de quando Davi tenta fugir de Saul, no capítulo 15 ele vai mostrar um contraste de como era Davi fugindo de Saul e agora fugindo de Absalão. Como foi a atitude de Davi fugindo de Saul e a atitude agora de Davi fugindo do seu filho. Vimos isso no capítulo 15. Diferentemente de quando Davi foge de Saul, clamando a Deus por justiça, lembra do Salmo 26? Estou sendo injustiçado, o que foi que eu fiz para que acontecesse tudo isso? Davi escreve esse Salmo 26
Mas dessa vez ele escreve um salmo diferente, um salmo 3. Nós vimos o salmo 3 também. Ele não está mais pedindo para Deus ver se está... O que foi que eu fiz? Tem alguma coisa de errado? Vê se tem alguma coisa de errado. Me prova. Me examina. Agora no salmo 3 ele escreve: Deus, eu sei a minha condição pecaminosa. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falhei. Por isso eu peço salvação. É diferente. Ele pede: faz-me justiça porque eu estou sendo injustiçado. Agora, eu mereço isso, Deus, mas me salva. E nós vimos Deus respondendo a oração de Davi, lá com Saul, no Salmo 26. Davi, você quer ser examinado? Eu vou te examinar. 12 anos, trabalhando, moldando e mostrando, até que agora eu faço a justiça. Mas a minha justiça, não aquilo que você entende como justiça. Deus responde ao Salmo 26. Da mesma forma que o pedido agora para Deus, Deus me salva, Deus também vai responder, só que dessa vez não leva 12 anos. Dessa vez, Deus não precisou levar um tempo ensinando para Davi o que estava de errado no coração dele. Já era claro. Davi já reconhece. Davi já fala: pobre pecador que eu sou, me salva. Meus inimigos estão me atentando. E ele faz uma oração a Deus, olhando os atributos de Deus. Deus, eu sei quem é o Senhor. Eu sei o seu poder. Eu sei a sua graça. Eu sei a sua misericórdia. Eu sei quem és tu. Por isso eu peço, me salva. Agora no capítulo 18, vamos ver não somente o desdobramento da falta de correção e instrução aos nossos filhos no tempo apropriado, mas vamos ver essa resposta de Deus à oração do Salmo 3. É nesse desfecho, é nesse momento que Deus, agora chegou a hora de dar o desfecho, de passar a minha sentença. Você pediu, e a justiça vai ser feita. Mas Davi não pediu por justiça. Não, mas com Deus não se brinca. Ele não deixa impune. Eu vou te salvar, mas para te salvar, minha justiça tem que ser feita. Mas Deus é meu filho. Eu vou te salvar. Por isso que é uma advertência. Cuidado. Mais uma vez, Davi está na posição de angústia, sendo esmagado por essa dicotomia entre o amor de um pai, que ainda tem esperança na restauração do seu filho, e a responsabilidade de um rei, que tem que executar o traidor da nação, por uma tentativa do quê? De usurpação. De usurpação do quê? Do lugar do ungido de Deus. Absalão não estava somente eu quero essa posição porque eu sou filho do rei, eu acho que eu que tenho que ser o rei. Não. Ele não pediu para Deus, ele não orou, ele não confrontou, ele simplesmente afrontou o ungido de Deus. Não tentou entender os planos de Deus para ser o sucessor. Ele simplesmente afronta. E Davi está nessa dicotomia. Mas eu sou pai. Não, mas eu sou rei. Não, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer meu filho ser restaurado. Não, mas eu tenho que executar. O que eu faço? E olhando esse cenário, esses contrastes, quais as lições que nós podemos extrair disso tudo? Primeira lição que eu olho nessa passagem, nessa porção, até o verso 18, é exatamente essa.
Com Deus não se brinca. A justiça e a disciplina de Deus se manifesta independente do desejo de um pai. Olha o verso 5. O rei ordenou a Joabe, Abissai, e Itai, não sei se fala Itai, não tem o acento, né? Itai e Abissai, é isso. Ó, eu já falando tudo errado. Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Por amor a mim, tratem bem. Não façam nada com ele. Davi conhecia Joabe. Davi conhecia Abissai. Por favor, é meu filho. Dá mais uma chance para ele. Eu não sei quantos aqui já gastaram uns minutinhos vendo aqueles noticiários de final de tarde, hora Cidade Alerta, aqueles programas policiais. Sempre tem a figura de uma mãe ou de um pai desesperado. Não, mas é um trabalhador, não faça isso com meu filho. Não teve oportunidade, ele estava desesperado. Não, meu filho, por que você foi fazer isso? E aqui está acontecendo. Joabe, Abissai, por favor, toma cuidado. Por amor a mim. Não olha o que ele fez. Olha o meu relacionamento. A nossa intimidade. Faz esse favor para mim, não é para ele. Só que Deus usa Joabe como instrumento da sua disciplina, da sua justiça. A gente não pode esquecer o que Absalão fez. Ele tentou usurpar o reino do Deus de Israel, do Deus vivo. Humilhou seu pai à vista de todos com as concubinas. E mesmo que o pai sinta, Davi, você está louco? Olha o que foi feito para você. Mas ele é meu filho. A justiça e a disciplina de Deus vai ser manifesta, independente do desejo de um pai. Por isso temos que ter cuidado, pais, mães. Nos afastarem demasiado em nossas tarefas, negligenciarmos a instrução, a correção, a disciplina dos nossos filhos, podem gerar rebeldias incapazes de serem sanadas. Tadinho, deixa assim, não estou com paciência agora. Dá tudo para ele, deixa ele fazer. Ele fugiu, não vou atrás dele lá na casa do vô, não. Deixa ele lá no vô, deixa baixar a poeira. Deixa ele voltar, deixa ele voltar. Dá o que ele pedir, dá para ele. Deixa ele ter a vida de luxo dele, dá o quartinho para ele, um carrinho novo. Deixa ele lá. Eu não quero papo com ele, mas trata ele bem, tá? Cuidado! Se a gente não tratar na hora certa, não tem mais volta. Não tem mais volta. Segunda lição: Deus não deixa impune aqueles que tramam em sua ambição e soberba. Ele não deixa impune aqueles que tramam com ambição soberba contra os planos de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Absalão era uma figura de contraste com Saul. Um cara que preferia fazer a vontade do povo, ser reconhecido, o cara bonito, aceito, ter aceitação das pessoas.
do que a aceitação de Deus. Absalão não procurou entender os planos de Deus na nação, mas ele preferiu tentar colocar os seus próprios planos em ação, com soberba. Olha que interessante, volta no capítulo 14. Versos 25 a 26. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Parece que está falando de Saul de novo, né? Em todo Israel não havia alguém como Saul, alto, forte, bonito. Está aqui Absalão de novo. Da cabeça aos pés não havia nenhum defeito. É o Mister, né? Não é Miss. Miss é mulher. É o Mister Israel. Sem defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Vocês têm ideia disso daqui? Eu não tenho. Eu tinha uma fração dessa ideia há uns 20 anos atrás. Até soprava a prancha assim, ó. 2,4 kg de cabelo. Fico pensando ele enrolando esse cabelo, amarrando, fazendo aquele coque. Não sei se virava uma juba, um leão, o que acontecia. Mas era bonito. E por essa informação tá aqui, você já parou para pensar, por que foi colocada essa informação aqui? Porque era motivo de orgulho, de soberba. Eu tenho 2 quilos de cabelo. Eu sou bonito e eu vou tomar esse reino para mim. Soberba. E Deus conhecia o coração. E eu gosto de olhar para isso. E vamos voltar no capítulo 18. Verso 9. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra e a mula prosseguiu. Se você estuda os comentaristas aqui, a maioria, na boa porção, vai falar: olha, ficou preso pelo cabelo. Ele foi pego pela sua soberba. Deus tem um humor que às vezes eu fico assustado, sabe? Opa, melhor não brincar mesmo com Deus. Ele foi fisgado pela sua própria soberba, pelo seu orgulho. Ele foi derrubado naquilo que ele se exaltava. A mula passando. Aí, alguém já ficou pendurado pelo cabelo? Por mais incrível que pareça, eu já fiquei. Eu lembro de ter aprontado, meu pai falando: fica quieto, fica quieto, fica quieto. Eu era bem pequenininho, né, para ter bastante cabelo, né? Daí eu pulei da escada que eu estava pulando do degrau. Vai machucar. E eu ia subindo cada vez mais o degrau até que agora eu vou todos os degraus. Eu pulei, não consegui chegar. Meu pé bateu no último degrau e virou. Não chegou a quebrar, só deu uma trincadinha. E eu chorando de dor lá. Ai, chama o papai, não sei o quê. Daí minhas irmãs: ai, o Gabriel não sei o quê, não está conseguindo levantar e tal. Ó, não entendo, né? Não foi... Já foi uma disciplina, nada, não estou acusando meu pai. Está sendo gravado, senão ainda vai sofrer um processo, né? Ah, não está conseguindo levantar? Pegou pelo cabelinho assim, ó. Levanta. Se ele ouvir isso, ele vai falar: não lembro disso, né? Eu lembro. Eu lembro. Por isso, depois dos 6 anos, já estava até mais calvo, né? Não, acho que eu tinha uns
7, 8 anos, não lembro direito. Mas não deve ter sido legal, pendurado pelo cabelo. Interessante que os comentaristas ainda falam que a mula era o animal real em meio às batalhas. É como se Deus estivesse traçando a sentença, a resposta, a salvação e dando a sua justiça ali mesmo. Absalão, você está sendo destronado agora. Você já perdeu o reino aqui, ó. A mula foi embora. No meio da batalha, ele não representa mais nada sem a mula. Você é identificado como príncipe, como rei, estando em cima de uma mula. E ele perdeu. E ainda tem alguns comentaristas que, não sei se de uma forma poética, como que eles chegam a essa conclusão, ou falam, olha, interessante, né? Daí começa a divagar um pouco na imaginação. Mas uma imaginação interessante. Ele ficou pendurado, a informação do texto fala aqui, entre o céu e a terra. Parece que nem o céu e nem a terra queria alguma coisa com Absalão. Sai de mim, não quero nada com você. Não toca nem a terra nem o céu, você está entregue nas mãos de Deus, cara. Está sendo sentenciado. Deus não deixa impune. Absalão foi fisgado e tirado de sua falsa posição de poder por seu orgulho. Fisgado entre o céu e a terra. Nem a terra e nem o céu querem ter parte com Absalão. Fisgado no seu próprio orgulho. Cuidado! O que tem sido motivo de orgulho? E terceira lição: o fim do caminho dos que tramam em suas ambições pode ser um fosso fundo e um monte de pedras. Olha o verso 17. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Morreu como indigente. Larga aí, mais um, joga a pedra e está feito. O fim do caminho daqueles que tramam com ambição, com soberba, pode ser o fundo do poço. Literalmente. E um monte de pedra em cima. E isso é para nos alertar de que devemos sempre, no devido tempo, instruir e corrigir os nossos filhos. É um alerta para nós. Que funeral Absalão teve? Não teve. Ele estava tentando triunfar, ganhar um reino e terminou num funeral sem triunfalismo. Sem triunfo, sem esplendor, sem a glória, sem a coroa. Aliás, a sua coroa foi o motivo da sua queda. Para concluirmos, se olharmos os versos 19 ao 33, que é a próxima porção não vamos ler, mas vamos ver que a dor de Davi foi o fruto amargo do seu próprio pecado. Nós começamos a pregação com a leitura do último verso. Absalão, meu filho. Eu não sei se foi eu acho que foi em gritos e prantos. Eu não vou fazer aqui, senão todo mundo vai assustar. O que está acontecendo? Quem está passando na rua lá? Absalão, meu filho. Meu filho. Mas foi fruto do seu próprio pecado. Ele havia negligenciado a correção de Absalão. Ele provavelmente poupou a vara na juventude do menino, talvez muito ocupado com seus afazeres do reino, talvez muito ocupado ou sem saber o que fazer nessa dicotomia, papel de pai, papel de rei, o que eu faço agora?
Certamente ele poupou a espada quando Absalão assassinou seu irmão. Se olharmos para Davi, a sua própria imoralidade afrouxou os laços familiares e o fez envergonhado de punir seus filhos. Como é que eu vou, com que autoridade que eu vou punir meus filhos nessa questão, se eu mesmo falhei nessa área? Ele havia deixado Absalão se exibir, se gabar, viver no luxo. Não, deixa ele com o cabelo dele, bonito, rapaz bonito, o mister. Voltou, não, dá um lugarzinho para ele aqui, pode voltar. Tem um quartinho aqui para ele, aqui no palácio. Não, tá tudo bem, pode, deixa. Ficou anos ali com o vô, voltou, nem vamos tratar, deixa quieto, só matou o irmão dele. Fez nada demais. Ele não o restringiu. E aqui estava o fim da sua tola suavidade, tratando suavemente os erros de um filho. Quantos pais e mães são os destruidores de seus filhos hoje da mesma maneira? Aquela sepultura na floresta pode nos ensinar aos pais como o carinho fatal pode acabar. Carinho pode ser fatal. Filhinho, passa a mãozinha na cabeça, não tem problema. Isso não foi pecado. Isso é só uma doença. Isso não é um pecado. Ele tem esse transtorno obsessivo. Ele é doente, tadinho. Hoje em dia estão sendo tratadas as coisas como doença, não como pecado. E passam a mão na cabeça. As crianças também podem aprender com a dor de Davi o que um filho indigno pode fazer para encher o travesseiro de seu pai com espinhos e finalmente quebrar o seu coração. Se você é filho, pensa, que caminho você vai trilhar? Meu filho. Desconectar. E estamos desconectando a mensagem. Não sei se quem está ouvindo a gravação ouviu a mensagem ali atrás do telefone automático. Mas é uma mensagem para refletirmos. Nós como filhos, nós como pais e nós como igreja. Muitas vezes vamos falar de família, de relacionamento, irmãos com irmãos e... não trata esse pecado não, deixa quieto. Se não tratarmos as coisas na hora certa, é difícil de ser restaurado. Davi clamou por salvação. Mas na hora que ele clamou por salvação, a sentença de Deus não tinha mais como deixar a punição de fora. Era tarde demais. Talvez nunca seja tarde demais para tentar trabalhar na vida do seu filho. Mas pode ser tarde demais para a consequência que ele vai ter. Se você quer uma consequência mais tranquila, não deixe para amanhã. Não fica postergando anos e anos sem tratar. Quanto mais demora, pior é a consequência. Está provado aqui. Pendurado, 3 dardos no coração, 10 homens espancando e matando e jogando na vala. Que caminho você quer para o seu filho? Um funeral sem triunfo. Mês da família passou. E chega o Gabriel e manda uma mensagem fúnebre em cima do mês da família. Mas é um alerta. Que Deus nos capacite a instruirmos, corrigirmos, andarmos de uma maneira digna para poder, no tempo certo,
tratar os nossos filhos e não precisar chegar nesse cenário. Que Deus nos abençoe. Bom, Daniel?